Tudo bem, gente? Mais uma vez bem-vindo ao Bola Não Para. Se inscreva, dê seu like, manda mensagem, sempre importante. Nosso assunto é Palmeiras. Mais um entrevistado, um conselheiro do Palmeiras, o Miro, que já participou algumas vezes. Acho que deve ser a quinta entrevista que o Miro já fala comigo aí. Desde outubro de 2023 para cá, tem sido aí um convidado VIP do Bola Não Para. E a gente sempre fica muito feliz com a presença do Miro, que tem boas ideias, boas palavras aí, bons pensamentos, reflexões em relação ao Palmeiras. Miro, tudo bem? Um grande abraço. Esse ano nós já nos falamos, então não é nada inédito, né? Mas tá tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, Fred. Legal. Miro, vamos usar os assuntos aí, porque parecia que o clima do Mundial parecia que estava tudo tranquilo, não tinha nada demais, tal. Voltou do Mundial, nos bastidores, o negócio agitou. Primeiro, essa possibilidade, esse pensamento que teve de terceiro mandato. E que a coisa iniciou embrionariamente, teve o almoço lá no Gero, com Lamáquia, Leila, Maurício e Pescarmona, que é uma notícia que o Bola Não Para trouxe em primeira mão, e que acabou não vingando, porque a repercussão foi muito negativa, né? Nesse primeiro momento não vingou. Então eu queria falar primeiro dessa possibilidade que foi aventada, foi pensada, da gestão ter um terceiro mandato, a gestão da Leila Pereira, que se encerra em 2027, estamos aqui, agosto de 2025, o pessoal já pensando lá na frente, Miro. Essa questão aí de um terceiro mandato é mais um balão de ensaio, né? Para ver até onde vão, quem tá junto, quem não tá. Vão apoiar uma candidatura deles lá, que é uma candidatura natural, se não vão apoiar. O meu entendimento é um pouquinho diferente aí. Até entendo que tem alguma legislação que previa o futebol, concessões de benefícios fiscais e etc e tal, e seria um impedimento. Nada diretamente, mas que acaba refletindo. Então, acredito que esse negócio de voltar atrás, pelo que eu tenho de informação, foram 2 conselheiros lá da base da Leila que tinham essa vontade de proporcionar a ela um terceiro mandato. E aí fizeram uma articulação, me parece que ela gostou da ideia, e depois numa conversa mais fechada aí entre eles, fechada entre aspas, né, porque pelo jeito já estava todo mundo sabendo, e acredito eu que era um projeto que nasceu morto. Eu tive aí muita gente da base da Leila, que são colegas conselheiros lá, a gente acaba conversando, o pessoal, então, eu não apoiei isso, como se eles estivessem fazendo uma coisa maravilhosa do ponto de vista da administração em si do Palmeiras, né? Então, eu, particularmente, não fui convidado a opinar a respeito disso, não fui sondado por ninguém lá da situação. Dependendo da condição, eu tenho uma opinião eu, sinceramente, dependendo de quem indicar para a Associação da Leila, eu preferi um terceiro mandato dela. É mesmo? É mesmo. E porque assim, o que estão falando, por exemplo? Eu tenho escutado muito, Miro. A posição da murchada aí, o pessoal meio que desgarrou. As pessoas não estão falando. Até esses assuntos mais picantes, podemos dizer assim, né? Que deu uma movimentada, o pessoal meio que não teve uma coesão, uma união. Ó, vamos nos manifestar, vamos colocar a boca no trombone, vamos reclamar, ou vamos falar alguma coisa sobre. Não teve esse movimento uniforme, né? Foram, claro, eu converso, né, com vocês, eu converso com o pessoal da situação, da oposição, do meio-campo, de todos os lados aí, mas o que eu estou sentindo é que dessa vez, ao contrário que foi lá em outubro de 2023, da coletiva, que houve sim um movimento, né, de reconstrução de oposição, estou achando o pessoal meio disperso aí, Miro, é impressão ou tá isso mesmo? Não, Fred, a questão política ela é bem mais complicada, né? Quem tem a caneta na mão tem mais força, elege. Né? Ou pelo menos tem uma possibilidade maior de se eleger.
E lá no Palmeiras tem uma situação que, pelo menos, é como eu enxergo as coisas. Uma turminha tem lá os diretores muito próximo deles e, consequência lógica, muito próximo dos associados, e a Leila, que quem ela puser lá para ser votado, no meu entendimento, tem muita possibilidade de ser eleito, né? A oposição vai fazer o quê quanto a isso? Se ela não está nem num ponto, nem no outro. Ela vai aguardar, deixa o pessoal se debater, deixa aí ver quem de fato a Leila vai apoiar ou não, quem é a formação, caso ela não apoie alguém lá que já está com ela, que formação que ela traria. Eu, sinceramente, só espero que ela não fique se juntando com gente que não tenha condição de apoiar a administração, uma vez que ela não estaria lá, né? Mas a gente tem muita coisa para acontecer aí, 2 anos e meio, pouquinho menos de 2 anos e meio aí, né, de gestão ainda do segundo mandato da Leila. A gente, embora seja oposicionista, opositor não é quem não concorda com nada, quem critica tudo, quem acha que está tudo errado. Já falei várias vezes para você que o opositor é aquele que acha que lá no lugar estaria fazendo melhor com o que tem lá para se fazer, né? Eu já fiz várias críticas aí, existia uma inércia em buscar receita, o clube é maior, o time é melhor montado, tem mais êxito desportivo, se tiver receita, se tiver dinheiro, isso é fato. Então, não dá para falar nada diferente, houve essa inércia, eu entendi que houve alguns movimentos de verticalização dos negócios próprios em função dos gastos do Palmeiras, isso ficou, para mim, muito claro. Então, não tem discurso. Embora a gente entenda, eu entendo, né, que a Leila é um pouco responsável com as receitas do Palmeiras, em algumas questões aí que a gente andou apontando o que estava acontecendo. Ela foi lá, de certa forma socorreu, não podia esvaziar, mas pelo menos mexeu nesses pontos. A atuação da oposição é essa, viu, Fred? O que a gente enxerga que lá na frente pode não dar certo, a gente grita aqui e, consequentemente, vai haver uma mudança, vai haver uma reflexão sobre aquilo. Algumas coisas não se admitem, não vão admitir, mas eles mudam a trajetória, fazem algum ajuste, e é o que importa. A nossa responsabilidade é de buscar um Palmeiras melhor. Ô, Miro, mas assim, de alguma forma você sente que depois da eleição houve, assim, vai precisar de novo aglutinar? Claro, você fala, deixa o pessoal falar, mas assim, vocês estavam tendo encontros semanais, a gente pode colocar assim, a movimentação é óbvio, estava com eleição também, mas você não acha que deu uma murchada no povo aí, na turma? Ô Fred, eu acho que não, porque, queira ou não, a gente se encontra, senta, debate as questões. Eu não posso nem dizer que não houve nenhum encontro, porque são várias lideranças, aquela oposição que concorreu contra a Leila na última eleição, são vários grupos, né, que naquele momento se uniram e lançaram uma candidatura. Pode acontecer novamente? Pode acontecer novamente. Pode haver até uma aproximação com a própria Leila? Pode haver uma aproximação com outro lado que venha se formar aí, que me parece é o que está... há sinais de que se formará um outro polo aí. Pode ser. Isso não descarta nada. A gente tem que analisar, sentar com todo mundo, ver quem está propondo o que seja de melhor, de mais interessante para o Palmeiras. E aí, alguns apoiam, alguns
ficam inertes, permanecem inertes. Eu não vou ser desses, nunca, né? Eu vou escolher sempre o lado que eu entendo, que se não tiver um lado melhor, que seja o menos pior, no meu entendimento, tá? Com todo respeito a todo mundo. Mas e também não creio que tenha nada pior, né? Todo mundo converge no sentido de que quer um Palmeiras mais forte, quer um Palmeiras maior, quer um clube melhor aparelhado. Eu acho que eu vejo de algumas pessoas da oposição, principalmente do núcleo que acabou lançando a candidatura do Savério na eleição passada, muita responsabilidade, inclusive por lançar uma candidatura. Alguns grupos políticos muito fortes no Palmeiras, em várias circunstâncias, deixaram de lançar a candidatura, brincaram com a situação e simplesmente sumiram. E acho que não é o ponto. Quando você faz isso, quando você deixa de estar presente, você abre eu vou chamar que é quase que um reinado. A pessoa acha que está lá, é o comportamento que a Leila vem demonstrando desde sempre. A oposição é pequena, não tem nada de pequeno, é uma questão de medir até onde se vai, com quem se vai. É simples assim, tá? Então não tem... político é liso, uma hora está num barco, outra hora está no outro. Não penso assim, não. Pelo menos a minha conduta não é essa. Minha conduta, eu estou no barco do Palmeiras. Se entender que o Palmeiras vai melhor com a Leila, eu vou votar por ela, vou fazer o que tiver que ser necessário. Se eu entender que vai melhor com outra pessoa, como eu entendia que o Savério era um candidato muito bem preparado para a eleição passada, né, e não, de forma nenhuma, não trabalhei na campanha, ajudei no que eu pude para a gente realmente fazer uma aglutinação e temos um candidato. E tivemos um candidato à altura de assumir a presidência do Palmeiras, sim. Ao contrário do que muita gente pode imaginar. E eleição no Palmeiras também é um detalhe mais complicado, né? Aliás, os clubes aí, a maioria tem esse sintoma de abandono. Tem muita gente lá que é sócio do Palmeiras, não está nem preocupado com quem vai presidir, deveria estar, né? Porque também tem aquele lado, se o futebol vai bem, tudo vai bem. Se o futebol não vai bem, parece que tudo vai acabar no dia seguinte. E é aquela situação. Eu acho que mais do que gerir a receita que o Palmeiras é capaz de alcançar, é pensar isso muito bem e trabalhar muito para gerar receita. A administração da Leila, o primeiro mandato dela, ficou parada, um monte de empresa investindo em vários clubes aí, e o Palmeiras ficou parado. De tanto a gente brigar, falei várias vezes para você sobre isso. Fazem muita comparação, Paulo Nobre, Leila. O maior legado do Paulo Nobre foi triplicar as receitas do Palmeiras e a Leila não tinha feito nada até então. Então, a partir de um certo momento, não sei se é esse amor nosso também que impulsiona, então vieram renovando, fazendo novos contratos, buscando receita, que é o que importa. Para o Palmeiras, o que importa é buscar receita, evidentemente, trabalhar muito bem essa receita, gastar com responsabilidade, né? E também não tenho visto muito isso, não. A gente tem aí algumas coisas que são contestáveis, mas vamos dar tempo ao tempo. Elenco não se monta da noite para o dia. Eu achei um erro absurdo. Nós sabemos que vamos participar do Campeonato Mundial e buscar a formação do time para o Campeonato Mundial, faltando 15 dias para viajar para o Mundial. Então,
Também não sei quais eram os grandes problemas para que a gente tivesse, de fato, um mais competitivo nesse Mundial. E ao contrário do que a imprensa fala, que eu fico indignado que eu ouço da imprensa, nenhum clube brasileiro tinha chance no Mundial. Tinha sim, eu tinha certeza que tinha, e ainda não estou exagerando, não. A gente foi lá, jogou contra o time do Porto. Eu estava lá, eu estive lá nos 3 primeiros jogos. O Porto não ofereceu resistência nenhuma, só que nós também não fomos efetivos, não fizemos nenhum gol. Jogamos o segundo jogo muito bem, fizemos o necessário, né, conseguimos uma vitória. No terceiro jogo, não dava nem para entender. O time do Inter Miami não é time para fazer frente com nenhum time brasileiro aqui. E, no entanto, foram 25, 28 minutos lá de desespero nosso, né? Depois o time se ajustou, podia ter virado a partida, podia ter ganhado, teve alguns detalhes ali de pontuais de arbitragem e desconsideração de situações ali que o Palmeiras podia ter saído vencedor. Contra o Botafogo, o Palmeiras jogou muito bem, deixou o Botafogo jogar, foi o Palmeiras que a gente espera, né? Sempre. Vou a todos os jogos, eu acho que o Palmeiras tem que ter, tem que propor, tem que estar bem, e eu acredito muito que sai vencedor das partidas. Eu não tenho, ninguém vai lá com vontade de perder, não é esse o caso, né? E depois, contra o Chelsea, se a gente for olhar cada detalhe da partida, algum desajuste na defesa, sai um jogador, entra outro, o nível não é o mesmo, tudo isso é bastante relativo. Eles mudaram o time deles com a inserção dos jogadores que eles colocaram e que foram muito bem, que deram uma resposta muito grande, que é aquela questão de até vai contra o que eu acabei de falar, né? Montar um time de repente. É que eles já tinham uma estrutura, um time jovem, toda uma questão. Eles estavam em final de temporada, é mais uma questão de oxigenação e com peças que têm o mesmo nível, né? Que é a diferença dos clubes aí da Europa para os clubes brasileiros, é isso. Você vê o time jogando em campo, você olha o time em si, você olha a relação de jogadores, você fala, seleção daqui, seleção de lá, jogadores já, alguns novos, mas já com uma bagagem, né? E aí você olha para o banco deles, o banco é melhor do que quem está jogando. No Brasil a gente não consegue essa condição toda, né? Infelizmente a gente não consegue isso. Então a gente tem que ir com o que tem. Eu achava que era possível, sim, era possível um time brasileiro chegar na final e levantar o campeonato. É um jogo, são circunstâncias do jogo, são coisas que eu lamento muito que a gente não conseguiu ter um planejamento um pouquinho melhor, ajustar o elenco com mais tranquilidade, com mais tempo, oxigenar o elenco, mudar, vir mudando as peças para ter uma formação que pudesse trabalhar um pouco melhor aquele Mundial. O Mundial que tem no final do ano é outra história, né? Sim. É diferente. Com 90 jogos. Sim. Já está acabado. O que tinha que ter acontecido na temporada já aconteceu. Vai lá, toma um fôlego, mas enrosca nisso que eu falei. Chega num nível do jogo lá, tá bem, tá competindo com muita intensidade, mas aí os jogadores vão cansando e quem vem ou não tem a mesma intensidade ou não é o mesmo encaixe, e aí não vai ser eficiente. É claro que muitos clubes brasileiros já ganharam esse Mundial do final do ano, né, que era um formato diferente, né, poucos jogos, e pegando os brasileiros aí em final de temporada, e a nossa carga de final de temporada é muito maior do que os europeus, né? O europeu em final de temporada jogou 50 e poucos jogos, 60, exagerando. Nós jogamos 90.
Então tem toda essa ginástica aí. E que venha o próximo Mundial e que o Palmeiras seja campeão da Libertadores nesses próximos 4 anos aqui, para poder estar lá no Mundial. Né, e vamos torcer. Vamos torcer para que a administração trabalhe forte, trabalhe pesado. Não desacredito na comissão técnica que o Palmeiras tem. Merece puxão de orelha, merece manifestação da gente querendo o melhor, merece. E se a gente quer o melhor e o técnico quer o melhor também, não tem por que a gente brigar, não tem por que ele torcer o nariz para a gente. A gente espera a resposta, a gente espera trabalho, a gente espera aquela situação de ironicamente bater palma porque a torcida está criticando, é piada, é coisa de criança. Mas acontece, a gente ali na hora fica indignado, estou aqui trabalhando e estão me criticando. É isso aí, você está exposto. Eu falei aqui com você, eu acredito que a pior profissão do planeta seja ser técnico de futebol. Você tem que cuidar de um sem número de coisas para que você tenha algum êxito. Né? Então, não tem, eu não acho mundo, mas a gente sofre, né? A gente é torcedor. É óbvio que é a vitória. Já eu vou falar de assunto Abel aqui, mas, Miro, claro, o jornalista, a gente vai pescando as respostas aí, eu ia até te fazer uma pergunta nesse sentido, mas já que você falou, já vou aproveitar já pescar aqui. Porque já tinha se falado que pessoas próximas ao Paulo Nobre tinham se aproximado da Leila Pereira e o evento do Sporting Bet o ano passado, a apresentação do patrocínio, teria sido aí o início de um caminhar. Agora volta a se falar de novo, que estão em contato aí, e que poderia sair algo desse contato, até porque parece, né, vamos colocar no campo da hipótese, Leila Pereira não é muito fã nem de Paulo Buozzi, nem Gagliotti para ser candidato à presidência. Você já viu alguma coisa disso? Você acha que é possível, não é possível? Uma possibilidade de, claro, é uma coisa embrionária nesse momento, mas que volta a se falar que pessoas aí estariam interlocutores aí de uma possibilidade de Paulo Nobre e Leila Pereira, Miro? Não, eu acho que essa questão é vazia do ponto de vista de aproximação do Paulo Nobre de qualquer administração. Ele não quer estar lá no canto dele e não acho que ele não é nem intromissão, mas não acho que ele vai fazer algum esforço por alguém em algum momento. Se um dia ele entender que poderia voltar, eu acho que ele vai ser bem-vindo por todos, né? Todos vão gostar que ele retorne, ele vai fazer pelas vias naturais aí, se candidato. Teria que ser conselheiro primeiro, né? Se candidato ao conselho, ele já tem mais de um mandato cumprido, ele pode logo depois se candidatar à presidência, e eu acho que seria ótimo a gente ter um presidente da qualidade que ele foi como presidente. Já enalteci aqui o grande legado dele. Todo mundo acha que foi ele ter colocado dinheiro no Palmeiras. Isso aí foi amor, isso daí foi outra questão, né? Eu agradeço demais a ele por tudo que ele fez pelo Palmeiras e valorizo muito o legado dele de fato, que foi criar receita para o Palmeiras, e que pouca gente que está lá consegue fazê-lo, e pouca gente enxerga o que tem, obviamente, que fazer. Né? Sei muito bem que ele teve limitações de contratação, sei como que a mão de ferro que foi para evitar algumas contratações que ele entendeu que não seriam boas para o Palmeiras, que eu também entendi que não era o momento, era despender de recursos e com um risco muito grande de não ter êxito. O Palmeiras foi reconstruído construído não, pelo amor de Deus, né? Reconstruído com essa base muito sólida, com administração muito séria, com um trabalho que todo mundo fala, hoje a base do Palmeiras é vencedora. Começou lá. A estrutura que o Palmeiras tem hoje, fisiologia e toda a inteligência que vem por trás aí, de cuidados com o plantel, começou lá.
Então, tem muita coisa que iniciou lá, deu sequência. Essa parte de busca de receita, parece que quando o Paulo Nobre saiu, esqueceram como é que fazia e demoraram muito. Acho que de tanta gente insistir, de tanta gente falar na mídia, é que se levantaram um pouquinho aí e correram atrás. Né? Porque não é coisa tão difícil, né, Fred? Uma coisa é quando não tem nada no mercado. Outra coisa é quando começa a aparecer um monte de gente arrumando um monte de investimento e a gente está parado no tempo. Aqui não estou questionando a relação do patrocinador anterior com o Palmeiras, mas questionando, a situação me permite questionar, o presidente do Palmeiras era o mesmo presidente do patrocinador. Então, se tem uma proposta melhor, não custava nada o patrocinador ir lá e fechar um bom, responsável e melhor contrato de patrocínio, ao invés de ficar brigando na imprensa com a torcida, ao invés de ficar brigando. Eu falei para você que achei errado a torcida ficar cobrando, o patrocínio não tem reajuste. O contrato está lá, é para ser cumprido. Agora, se o presidente é patrocinador e é presidente do clube, e ele quer o melhor para o clube, e o mercado está aberto, aí outros clubes estão conseguindo contratos mais expressivos, qual que é o problema disso? Eu tiro a minha marca e trago receita para dentro do clube para eu ter uma administração melhor, para eu poder montar um time melhor. Isso é matemática simples, né? Matemática no sentido figurado da palavra, mas é o mínimo que se espera, né? Então, é aquela coisa. Não está tudo errado, longe disso, mas tem muita coisa que dá para acertar mais. Então esse grupo citado seria outro, essa possibilidade de ter um grupo aí surgindo, tem nada a ver com esses citados. Então, eu não sei, viu? Tudo pode, né? Na hora de articulação aí, eu não sei quem está se aproximando de quem, eu não tenho... eu não estou envolvido em conversas políticas aí, né? Tá. Que tem gente no clube que já é grande, que está aglutinando para ter uma participação nas próximas eleições aí, tem. Onde a oposição está, não sei. Pode estar nesse mesmo lado, pode estar até do lado de quem a Leila vai indicar. Porque também tem essa questão dentro do clube, né? Solta um balão de ensaio para um terceiro mandato da Leila. Afundou com mais força do que foi solto, né? Que você tira disso? Bom, a base de apoio dela está sendo questionada. Porque se ela fosse unanimidade, né, a base de apoio dela no CD, todo mundo ia lá. Eu nem sei se houve um documento, tá? Dizem que houve um documento, que teve 20 assinaturas, mas eu não vi, ninguém falou comigo a respeito, né? Mas aquela coisa que corre pelas alamedas é isso, que teve só 20 assinaturas. Eu tive colegas conselheiros que são da base aliada da situação, vou chamar assim, né? Para mim, claramente tem aí uma possibilidade de haver duas candidaturas de situação, né? E aí cabe a oposição ou articular uma outra candidatura, que eu sinceramente acho que não vai para frente, ou que esteja ou próximo de um lado ou próximo do outro. E aquela coisa que eu te falo, se todo mundo é pelo Palmeiras, não tem esse negócio de ficar olhando, ontem você estava contra, agora você está a favor. Né? O projeto é outro, as pessoas, mudou 1, 2, 3 pessoas dentro da administração como um todo, em pontos estratégicos, mudou tudo. Né? Então, não é uma coisa de politicagem. Eu ouço muito o pessoal falar, muita politicagem.
Política, meu amigo, é sentar, é conversar, é entender o que está acontecendo, é entender onde a gente quer chegar. Onde eu quero chegar, eu tenho certeza já, há muito tempo. Né? Sozinho eu não vou em nenhum lugar? Mas quem disse que eu estou sozinho? Então, continuo, eu vou lá, eu ouço todo mundo, eu converso com todo mundo, eu exponho o meu ponto de vista das coisas, né? Muita coisa. Dizem que a gente está errado e depois, logo na frente, a gente descobre que estava mais do que certo. Né? Então, mas tudo hoje são conjecturas. Hoje não dá para afirmar nada. A gente não sabe se a Leila vai indicar alguém que está com ela na atual administração para sucedê-la, se ela vai apoiar outra pessoa que não está na situação, o que eu gostaria muito que acontecesse. Já respondendo a sua pergunta, gostaria... É o fogo no parquinho, né? É fogo no parquinho. Tem muita gente, ao contrário do que o palmeirense pensa, até o conselheiro do Palmeiras, eu já ouvi conselheiro falando assim, mas quem pode presidir o Palmeiras? Tem alguns presidenciáveis, sim. Dentro dessa base que dizem, a turma do Paulo Nobre se aproximou da Leila, para mim tem 1, 2, 3 ali que tranquilamente podiam ser presidentes do Palmeiras. Então, não me espanta se amanhã, olha, a Leila entende que ela vai lançar a candidatura ao sucessor dela. E também não é nenhuma novidade na política do Palmeiras, porque a Leila era tão somente, entre aspas, né, conselheira e patrocinadora, e ela é que fez a campanha inteira do Maurício Gagliotti para a reeleição dele. Verdade. O Maurício, sinceramente, nem fez esforço para a campanha dele. Né? Frente a frente ali com o associado, foi a Leila que fez a campanha dele e elegeu ele, com todo respeito ao Maurício, que ele merece um respeito, uma pessoa muito educada, foi um presidente vencedor, né? Tenho o maior respeito por ele, mas nesse ponto, tirando de ladinho ali, quando ele foi candidato à reeleição, quem ganhou a eleição para ele, quem fez a campanha toda dele foi a Leila. E é a mesma situação, eu penso do mesmo jeito. Se ela pegar qualquer pessoa e, evidentemente, tenha condições, ela também não é boba, né? Não vai pegar alguém que não tenha condições de presidir o Palmeiras. Então, se ela pegar qualquer pessoa que tenha condições de presidir o Palmeiras e apoiar, tá eleito e tem meu voto, tem minha campanha, de repente, né? Dependendo do cenário, onde está, quem está, por que está, né? Não tem dúvida. Miro, aproveitando, a Leila na segunda falou sobre SAF, né? E dessa vez falando até citando para o Palmeiras, né? E citando um modelo de SAF que seria de um único dono. O que você acha? É um movimento? Não é? Isso sempre existiu esse temor, ou um receio, ou um pé atrás? Olha, ela quer ser dona do Palmeiras, já vem a história de SAF. E agora, propriamente, é a primeira vez publicamente que ela fala de SAF para o Palmeiras, porque nas outras vezes ela tinha negado, ela não tinha falado sobre SAF no Palmeiras, dizia que o Palmeiras estava tão organizado que não seria necessário o SAF e tal. Mas agora mudou. Inclusive com manifestações no Conselho a respeito desse tema. Como que você viu essa movimentação dela nessa segunda-feira? Fred, eu vou ser muito sincero nessa questão toda aí. Vamos lá, vale a pena pontuar algumas coisas. Primeiro, eu conheci o projeto da SAF, olhei muito detidamente o que acontecia e vou tranquilamente dar minha opinião. SAF foi uma saída para dois lados. Para os clubes que estão afundados, por que uma saída para os clubes? Porque tem muitos benefícios que os clubes recebem e que foram acomodados aí no contexto SAF. Né? Houve muita coisa. O projeto de lei inicial, tudo começou assim. O futebol movimenta muito dinheiro, ninguém quer pagar tributo nenhum, e aí, vamos lá, a maioria, antes de qualquer SAF, a gente tinha 2 clubes aí que era clube
clube-empresa. Não era o formato SAF, mas já era um clube-empresa. Esses daí pagam todos os tributos. Os demais, que são associações sem fins lucrativos, como é o caso da Sociedade Esportiva Palmeiras, eles têm um monte de benefícios, né? Concessão de uso de terrenos públicos, que a cada 30 anos, tem os períodos lá, não vou me recordar agora de cada concessão, mas são contratos que são renovados, etc e tal. O primeiro projeto da SAF em si era o objetivo da administração pública era não ter alguém movimentando um monte de dinheiro, fica devendo contribuições sociais, fica devendo um monte de tributo, afunda o negócio e sai bonito lá na frente, porque ou usou isso como plataforma política, ou usou isso para alavancar seus negócios próprios, e se deu bem lá de alguma forma. Mas vieram algumas modificações ao longo do tempo, inclusive a Lei Pelé, né? A Lei Pelé, ela já trouxe um requisito de responsabilização. Inclusive eu vi a Leila falando aí que eu vi uma entrevista dela que não sei, parece que ela esquece algumas coisas, cara, ou ignora simplesmente e coloca um ponto de vista. Eu questiono até se está tão bem assessorada assim quanto ela acha que está. Que ela fala que o presidente do clube não pode ser responsabilizado, ela está muito enganada. A legislação já exige, tem a questão da responsabilização. É evidente que na SAF o conceito, o conselho administrativo, o conselho fiscal, vão ser responsabilizados objetivamente e de uma forma mais, vamos chamar assim, numa linguagem popular, mais simplificada. A questão da responsabilidade não importa. Já foi modificado algumas questões aí. Então, voltando, no projeto inicial, era para os caras não ficarem perdendo arrecadação. Ponto. Ficava um espertão lá um tempo na administração de um clube, afundava o clube, ele ia embora, o cara tá milionário, levantou os negócios dele lá e o clube acabou. Acabaram postos de trabalho, né? Machucou torcedores porque gostavam daquele clube, etc. E aí, dá para enumerar aí vários clubes que afundaram, tem alguns aí que respiram por aparelhos ainda, mas é aquela questão. Então a SAF veio para isso. Evidentemente que do ponto de vista do clube que quer virar SAF, e depois das acomodações, depois das modificações todas, até chegar no projeto que foi aprovado, na lei que foi aprovada, mudou muita coisa, incorporou um monte de detalhes aí positivos para essa transição de uma associação sem fins lucrativos, falando só da questão futebol, para uma SAF, né? Então, benéfico isso do ponto de vista do clube. Agora, me desculpa, eu não consigo entender. Clube que tem receita, clube que tem capacidade de gerar receita, não precisa ser SAF. Agora, a Leila, lá atrás, eu acho até que o discurso dela não mudou tanto assim, não. Eu ouvi, cansei de ouvir em reuniões do conselho, eu não pretendo ser dona do Palmeiras, eu não quero transformar isso daqui numa SAF. Bom, ok. Acho que até o discurso não é exatamente esse agora, mas é muito parecido, tá? Eu entendo assim, tá? É muito parecido. O discurso eu acho que não mudou tanto assim, não. Agora, de repente, ela está na gestão e ela falar que é uma saída para os clubes, inclusive para o Palmeiras, e apontar o Palmeiras como se tivesse uma necessidade de ser SAF, sabe o que soa para mim? Isso soa
não ter capacidade de gerir o negócio. É mais ou menos assim, ó, eu tenho que sair da cadeira, porque ela é presidente do Palmeiras. Sim. Eu tenho que sair da cadeira e vem aqui alguém que entende de futebol, que entende de contratação, que entende de gerar receita e aplicar bem essa receita, que tem toda uma inteligência para ser melhor. Eu, no lugar dela, meu amigo, eu diria exatamente o contrário. Pô, eu tô aqui na presidência, o clube que tem receita não precisa de ninguém, não precisa de ações no mercado financeiro para captar dinheiro, porque é outro conceito errado. Ah, tem que ter um dono. É igual eu vejo jornalista famoso, já antigo, ele gosta da SAF porque ele acha que tem que ter responsabilidade para tirar a cartolagem fora, né? Tem que ter o administrador responsável, porque é o negócio dele, ele tem que fazer o negócio dele vingar. Desde que o mundo é mundo, quantos presidentes passaram pelo Palmeiras que fizeram o negócio vingar? Vários. Vários. Fizeram o negócio vingar. Mais positivos que negativos, inclusive. Muito mais. Muito mais. E lá na época existia um problema muito grande, receita, mas também os números do futebol eram muito menores, né? Direitos sobre jogadores, direitos federativos e salários eram muito menores, né? A gente de 15 anos para cá, o negócio mudou totalmente, né? A gente vê os grandes craques do passado, mesmo transformando em dólar o salário deles, dá risada, né? Verdade. O maior contrato do Pelé foi $70 mil. $70 mil, qualquer cabeça de bagre aí de meio de campo tá ganhando. Verdade. Então mudou as cifras no futebol, mudou as cifras, o Fred. Requer que o administrador tenha mais responsabilidade ainda, tenha uma equipe mais preparada, mais forte. E qual que é o esporte no Brasil que tem mais público, que tem um amor que é incondicional, que provoca até reclamações e manifestações que entendem aí que sejam exageradas, é o futebol, né? E receita, mudou muito, questão de televisão, a coisa vem mudando, o formato das receitas que vêm do futebol mudaram muito, né, de anos para cá. Então, para mim não cola esse negócio. Se eu sou o presidente do clube e estou lá responsavelmente fazendo a gestão, entendo, e vamos lá também, o presidente não precisa entender tudo, mas precisa estar cercado de pessoas que tenham entendimento e que tenham condição de ajudá-lo na parte técnica de cada departamento, né? Eu bateria no peito e falaria, não, que SAF, presta atenção. Agora, olhando o cenário, tem outros detalhes. Eu vou colocar alguns detalhes aqui. São detalhes importantes. Se o Palmeiras se tornar uma SAF hoje, o Palmeiras já teve SAF, tá? SAF não, já teve uma SA, né? Não era o formato SA de futebol, mas já teve SA, né? Se o Palmeiras se tornasse, separasse o clube social do futebol e o futebol virasse uma SAF, ainda com os detalhes que teríamos que verificar, primeiro ponto, 75% seria do Palmeiras, então o dono continuaria a associação, né, a Sociedade Esportiva Palmeiras, a associação sem fins lucrativos, que é a Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Reza o estatuto que em qualquer condição, eu vou vender o negócio, eu vou vender o negócio de futebol, eu vou ter que separar tudo, fazer um valuation, vou vender o negócio de futebol. Essa alienação tem que passar pelo associado e tal. Não sei, sinceramente, não sei se conseguiria vender, dependendo das condições até, né? E
isso fosse bem articulado, porque essa marca aqui, ó, tem 111 anos, vai fazer daqui uma semana e pouco. Não é pouco. 111 anos, construção da marca. Aliás, são duas, né? Palestra Itália e Palmeiras. Então, a parte de licenciamento, de novo, geração de receita, toda essa parte vem vindo de muito longe. Todo o êxito no futebol, o Palmeiras não é campeoníssimo de agora. Pouca gente lembra, aliás, nem a sala de troféus do Palmeiras lembra que nós somos o campeão do século XX. Né? Eu olho isso com muito pesar. A sala de troféu, o lugar que você coloca as suas conquistas, não tem uma ilha com menção de que o Palmeiras é o campeão do século XX. E no vestiário ainda apagaram as recordações, ainda pintaram, tiraram. Então, desculpa, a gente tem uma nova era, a gente tem um time vencedor, 10 anos aí de muitas glórias. Eu gostaria que a gente tivesse mais 100, mais 200. Né? Virar SAF tem outro aspecto da SAF. Hoje a gente tem concessão da Academia 1 e da Academia 2. Sim. Não são terrenos do Palmeiras. Tá lá, a SAF cobre isso. Isso pode ser mantido, essa concessão é transferida para a SAF. Até quando? Até quando? Né? Vou dizer que amanhã cedo eu sou administrador, eu sou do executivo do Estado, ou sou do executivo da Prefeitura Municipal. Eu começo a ver o balanço. A SAF tem que publicar o balanço. Começo a ver o balanço, o detalhamento do balanço, assim, estão ganhando muito dinheiro e não pagam um centavo de IPTU, não paga isso, não paga aquilo outro. Vamos acabar com esse negócio aí? Os caras já estão... O negócio era outro. O São Paulo já teve problema aí, a prefeitura tentou, porque não tinha contrapartida aí, foi esses dias aí. E aí a justiça deu ganho de casa pro São Paulo. Isso não é novo. Com o Palmeiras aconteceu também, com o Palmeiras também aconteceu. A cobrança da contrapartida, por exemplo. Artigo 2º, objeto social do Palmeiras. E a questão da isenção, né, aliás, não é nem isenção, é imunidade. A questão da imunidade está vinculada ao fim social. Né? Que cada dia mais o Palmeiras vai cortando também, né? Não tem mais militância, não tem mais isso, não tem mais aquilo, não tem mais aquilo outro, né? Vai mudando tudo, né? Então, muda tudo isso daí, do dia para a noite, muda toda a questão, porque aquilo ali não é patrimônio do futebol, né? O estádio não é patrimônio do futebol. É patrimônio da Sociedade Esportiva Palmeiras. Quando você vai segregar, você vai tirar o estádio e ter um contrato em curso, também não é viável. Então, não é simples assim. Chega amanhã, eu transformo o Palmeiras numa SAF, eu vendo lá o Palmeiras. Não vai virar. Não vai. É muito mais complicado. São muitos outros. Eu não faria. Eu tenho um monte de colega do conselho, gente boa, capaz, inteligente. Não sei se no amor de achar que se tiver um dono vai ser melhor e o Palmeiras vai ser mais vencedor, eu sinceramente não acho. Eu acho que a gente tem que ter gente mais responsável para gerir, cuidar, e o Palmeiras estava num caminho, não quero dizer que saiu desse caminho, mas ficou marchando aí, de buscar autossustentabilidade, né? Não parou, travou. A gente consegue pagar as contas? Não sei, cara. Eu olho para o balanço do Palmeiras agora, eu olho o tamanho do endividamento e os detalhes
de formação de receita, que são expectativas de receita, eu continuo vendo o Palmeiras como uma empresa, entre aspas, né, em estado falimentar, né, ou, desculpa, em estado de insolvência. Eu continuo vendo, eu sinceramente, não, mas o endividamento a curto prazo é pequeno, não é pequeno nada. Não é pequeno. O que tem de empenho, o que tem de obrigações para frente, e que vai gerando mais obrigações ainda, sempre é preocupante. Sempre. Quem senta lá na cadeira, meu amigo, tem que pensar em arrumar menos problema com todo mundo e gerar mais receita e conseguir uma excelência em contratação. É muito mais difícil. Essa equação é difícil. Quantas vezes o Palmeiras comprou o melhor jogador do Brasil, colocou lá e não jogou? Não virou. Aconteceu. Isso é normal em vários clubes. Aí compra alguém que está encostado, não sei na onde lá, vem aqui e vira ídolo. Ótimo acontece isso. Ótimo. E, vamos dizer, a gente está criando bons jogadores na academia de futebol, a gente está gerando recursos lá também com a venda dessas promessas do futebol, mas a coisa tem que andar bonitinha. E gerou receita. Trabalhou bem, vamos continuar sendo protagonistas. Aí eu não digo assim que seja um, seja outro. O Palmeiras tem que ter um Midas sempre. Não existe isso. Tem que ter alguém responsável administrando. Quantos presidentes nós tivemos que administraram muito bem, que cuidaram muito bem dos recursos, que cuidaram muito bem do patrimônio, que evoluíram o patrimônio. Tem gente que é escorraçado pela torcida e que fez muito, mas muito pelo Palmeiras. É que pouca gente conhece a história, pouca gente estava sentado lá na cadeira do lado, ou conhece as coisas que aconteceram no Palmeiras, que vem acontecendo e que sempre acontece, que é isso que você falou aí, não é só no Palmeiras, não, em outros clubes. O cara começou a enxergar uma oportunidade de arrecadar a administração pública e vai mexer lá mesmo. Então, esse negócio de SAF, sinceramente, cara, é o mesmo que a gente dizer, por exemplo, eu estou no clube, eu sou politicamente ativo no clube. Se eu disser que eu quero SAF, eu estou dizendo que eu mesmo sou incompetente. Na minha opinião, tá? Eu sou incompetente, eu não consigo gerir o futebol, eu não consigo gerir a receita de um clube do tamanho do Palmeiras, aí eu quero um dono, eu quero um cara que seja muito bom empresarialmente falando. Empresarialmente falando, muito bom, não quer dizer que no futebol ele vai ser alguma coisa. Futebol não é bem assim, a sistemática não permite. Bom, nunca vai ser uma ciência exata. Por falar em ciência que não é exata, que é o futebol, o assunto Abel Ferreira e essa dívida com a Saad, que tentaram negar, e agora, né, o Danilo Lavieri trouxe aí a notícia, né, que houve o perdão aí existiram duas ações, né? Primeiro, o Al-Saad disse que era um pré-contrato e foi lá na FIFA e cobrou o Abel. Aí depois o Abel quis dar o troco no sentido que, não, eu assinei uma carta de intenção, não assinei um pré-contrato. Ele que foi lá, inclusive, ver a sede e não gostou. Isso com o contrato com o Palmeiras aí e tal. E aí parece que, pelo menos a informação do departamento jurídico aí do Palmeiras ajudou o Abel nessa defesa na FIFA. O Giovani, jogador que era ativo do Palmeiras, foi vendido ao Al-Saad, mas o Al-Saad tinha 50%, o Palmeiras tinha 50%. Se ele alcançasse números devido ao contrato, o Al-Saad seria obrigado a comprar mais 25%, ficaria com 75%. O Al-Saad não queria gastar, então começou a deixar o menino sem jogar, para não alcançar os números para ter que pagar. Aí nessa conversa toda, a conversa FIFA, vamos conversar, vamos ajeitar, tal, ficou decidido que o Palmeiras não ia cobrar esses 25%, o menino Giovani ia poder jogar normalmente, e aí nem a Pel cobrando, nem a Al-Saad, ficou por isso mesmo, e assunto encerrado. Existe uma divisão aí, Miro. Tem gente achando que o Palmeiras não tinha que ter se intrometido. Mas porque tinha um outro ativo, não. O assunto é o Giovani é uma coisa,
assunto Abel é outro. Então, não deveria ter se intrometido. Outros não. Poxa, é um profissional do clube, histórico, com marcas, e por que não participar? O que você achou de tudo isso? Primeiro que eu sei que no conselho vocês nem ficaram sabendo de nenhum detalhe aí, agora vocês estão sabendo pela imprensa do que aconteceu no saldo final, né? Mas muita coisa foi deixada de vocês serem informados, né? Desse assunto. Se o Palmeiras tinha colocado dinheiro, se não tinha, se tinha assumido a dívida, se não tinha, e agora o assunto está encerrado. Mas como que você viu isso e se você acha que o Palmeiras tinha que ter participado como participou agora ou você não faria desse jeito? O Fred, primeiro, eu vou dar uma declaração para você aqui no campo das hipóteses, porque eu não tenho informação nenhuma, não sei de nada. Eu vou pegar o que você me transmitiu aí agora, tá, e vou analisar, porque você sabe, eu não vou correr nunca de responder nada. Então, eu vou analisar com o que você colocou. Sensacional para o Palmeiras. Se é o que você disse que aconteceu, sensacional para o Palmeiras. Vendeu um jogador bom, uma promessa, segurou 50% da participação dele, porque ele é muito novo, né? Se eu não tiver errado, ele tem 19 para 20 anos, deve ter completado 20. Acho que sim, porque ele tem uma contusão grave, né? Logo quando ele chegou no alçado, ele machucou o joelho. Então, é muito novo. Se vendemos 50% e aí é uma questão que é boa para os dois. Se o cara vai bem lá, atinge as metas, eu compro mais 25% dele, né? Não vai comprar os 25%, significa que o Palmeiras continua com 50% dele. Olha que lindo. Ele vai voltar a jogar tranquilo, Alçade não tem mais interesse em não colocar ele em campo para não ter que exercer os outros 25% que, com essa informação que você acabou de dar, porque eu nem sabia, não acompanho o jogador, ficou machucado um tempo. É uma incógnita, vamos chamar assim. Né? Hoje a gente sabe que a medicina está muito, muito avançada, machucou, volta a jogar, é um menino que vai produzir, esse menino estava para ser vendido para o Barcelona B lá na época, houve conversas a respeito. Na verdade, eu ouvi não lembro se era primo dele, alguma coisa, que tinha tratativas aí para ele ir para time da Europa. Então, que vai 50% do Palmeiras, olha que lindo. Daqui a 1 ano, 2, o moleque está sendo vendido para um time de ponta aí, e a gente tem 50% ainda dos direitos federativos dele. Sensacional. É para fazer esse tipo de negociação ou não é? Não dá para afirmar nada. Esse cenário que você colocou, eu achei sensacional. Perfeito. Eu faria a mesma coisa, tendo informações. Não, o moleque está bem e tal, eu mantenho 50% dos direitos federativos dele, amanhã ele arruma um contrato, vai para a Europa, o dinheiro que for vendido lá, metade é meu. Olha que lindo. Olha que espetáculo. E aí, perdoou dívida, deixou de entrar 10 milhões para o Palmeiras, desses 25%, é uma questão de tempo. É uma questão de entenderam que era importante investir nisso. Isso redundou num perdão de uma multa que o técnico do Palmeiras fez um contrato e ele teria que pagar. Ainda assim é bom para o Palmeiras. E talvez seja isso que já está determinado, que vão estender o contrato aí do Abel Ferreira por não sei mais quanto tempo. Eu entendo que a comissão técnica do Abel Ferreira é muito boa. Quem lê o livro dele entende como que ele trabalha, e por isso que eu estou falando comissão técnica, eu não tô colocando só nele. Não é sozinho. Quanto vale, quanto não vale, isso é tudo relativo. A gente cansou de ver técnico que estava explodindo, hoje não consegue emprego num time de segunda divisão. Né? Metodologia, saber trabalhar, ele sabe. A gente que é torcedor, cara, ali no campo, a gente fica doido. O último jogo agora,
eu me questionava, eu fico, e passa o número na cabeça da gente, a gente olha 2 pontos abertos, custou 65, desculpa, custou 30 milhões de euros, 2 pontos abertos. Os caras pegam a bola e não vai para cima de ninguém. Não dá para jogar na peladinha nossa lá do clube. Claro que os caras têm um nível muito maior, tal, mas pega um time fechado, com 2 linhas de defesa, e ninguém vai para cima do cara. Aí muda o time, troca 2 peças, o time começa a produzir. Por quê? Porque vai para cima, busca quebrar a linha de defesa, muda a forma de se colocar dentro de campo. Aí voltando, olha um pouquinho antes, olha o primeiro tempo do último jogo do Palmeiras, a raiva. Olha lá o ataque, 65 milhões de euros custou. Pô, não consegue chegar num gol com condição de fazer um gol. Né? 3 peças do ataque, os 2 pontos centroavante. Aí, se a gente respira e olha o jogo, a gente vê que o outro time abriu mão de jogar, não quer deixar o Palmeiras jogar. E todo mundo vem pro Allianz Parque desse jeito. Não quer, vem. Nós perdemos pro Bahia do mesmo jeito, nós perdemos pro Flamengo do mesmo jeito. Os caras não querem abrir mão de jogar, aí de repente arruma um gol. Aí a gente tem que se jogar para cima, aí toma um outro gol, e um pouco da culpa disso é de nós, torcedores. O cara não tá bem na partida, a gente já começa a cobrar, já começa a criticar, e aí a cabeça do cara, às vezes, também não é tão boa, o cara não quer errar. O cara não quer errar, mas também não acerta. Né? Tem um grande técnico, foi um grande técnico no Palmeiras, que falava, o medo de perder não deixa ganhar, né? Não é isso? Uhum. É todo um conjunto, tem que trabalhar psicologicamente, tem que ajustar o time. Eu cansei de falar isso, eu tô falando isso já há um tempo. O Palmeiras é muito forte, não faz gol. Não faz gol. Se eu for olhar o elenco montado, é para jogar bem, é para fazer gol, né? Mas não faz. Aí precisa cuidar disso. E aí, não sei, não tem muito o que inventar. O pessoal, não sei, que assiste jogo só na televisão você não enxerga nada, né? No campo você vê a formação, metade do campo. Time, vê que o time não quer jogar contra o Palmeiras. Aí, outros jogos que o time tem que vir para cima, que tem que jogar, a partida fica mais fluida, as possibilidades são maiores, e aí acontece da gente conseguir êxito. Então não é à toa, são os mesmos jogadores. Às vezes é uma falta de atitude, não sei se é falta de atitude, se é medo, é cagaço mesmo. Eu vou para cima e vou errar uma vez, vou para cima e vou errar a segunda, a torcida vai querer que me venda, eu vou pro banco. Sei lá, cara, não dá para entender isso, não. A gente é um time forte e precisa fazer gol. Ô Miro, você não acha que tentaram minimizar um pouco uma eliminação diante do maior rival? Isso eu falo assim, a gente ouvindo Danderson, Abel, Leila. Perder para o Corinthians já nunca é bom para o palmeirense. Ser eliminado de uma competição e depois você vê lá contra o Juventude o mesmo time aí perder em Caxias do Sul, não dói ainda mais, Miro? Ô Fred, dói muito, cara. 4 jogos, nós não fizemos nenhum gol. 0 gols em 4 jogos. Perdemos o Campeonato Paulista. Inicialmente a gente nem estava disputando o Campeonato Paulista. Caiu a final no colo. Vamos agora com força. E não ganhamos. Massacramos o Corinthians no Allianz, não fizemos gol. Tomamos sufoco no primeiro tempo lá no estádio deles lá. E depois, no segundo tempo, nós massacramos eles de novo, não fizemos gol. Vai jogar aqui, não consegue ser eficiente. Aí, um erro, é a história que eu tô falando faz tempo, ó. Um erro da defesa é um gol pros caras. Se
se a gente tivesse fazendo gol, se dos 4, 5, 6 que a gente cria de oportunidade, fizesse 2, ninguém lembrava do gol que tomou. Ninguém lembrava. Só aparece o gol que tomou porque aí não tá fazendo. Não tá fazendo. Agora, é para matar todo mundo? Não é, cara, não é assim. Agora, não tem que ficar quieto? Não tem que ficar quieto. Provocação de parte a parte é complicado. Eu vi aí 2, 3 dias atrás, né? Acho que foi na concentração pro jogo, um vídeo que dizem que torcedores organizados, dizem não, Dona Leila, fala, né? Dona Leila nominou, falou da onde era, ela errou, e eu gostaria muito que ela fosse cobrada disso por esses caras, gostaria muito. Começa assim, vamos fazer uma análise fria do vídeo. Quando eu vi aquele vídeo, eu olhei e falei assim, bom, primeiro não é torcedor organizado, os 4, 5 elementos que tinha lá, cada um deles tinha pelo menos 2 peças de roupa preta. Não é torcedor organizado. Não colocou aquela roupa preta para disfarçar. Não existe isso. Não existe isso. Outra infantilidade que torcedor organizado jamais cometeria, o carro na porta. Ali naquela rua tem câmera de tudo quanto é jeito. E parou o carro na porta com a placa lá aberta. Segundo ponto. Vamos para o terceiro, pior de todos? A imprensa coloca bomba no CT. Eram fogos de artifício. Para rojão e fogos de artifício, né? Mas você viu como é que o cara manipulou? Eu vi, o cara acertou nele mesmo. O cara quase se acertou nele mesmo. Não, e ele enfiou tudo dentro da caixa e não tinha intimidade nenhuma nem com aquilo lá. E jogou do outro lado do muro. Cara, isso me faz pensar tanta coisa. Mas tanta coisa. Lembra da agenda positiva, às vezes não é bem positiva, né? Você planta. Eu lembro de um estrategista político, não vou citar nome, coitado, mas para quem sabe, quem acompanha a política e quem principalmente morou em São Paulo, vive aqui, sabe de quem que eu estou falando. Foi nomeado prefeito, na época que era prefeito biônico, né, era nomeado, foi prefeito de São Paulo, depois foi governador, e ele ia para vamos chamar assim, para o embate mesmo, né, com questões de manifestação de grupos, professores, isso e aquilo, e criava um factoide lá e todo mundo ficava com dó dele depois. Cara, não fica parecendo isso? Eu quero arrumar uma treta porque estão brigando comigo, então eu vou lá, vou pegar uma oportunidade, eu vou colocar ela na mídia dessa forma, porque tá ridículo no estádio. A torcida tem sim direito de reclamar, de se manifestar, de cobrar, de xingar quem ela achar que ela tem que xingar. Exagerou, paciência. É passional, eu quero meu time mais forte e eu tenho vontade de xingar quem eu acho que não está fazendo nada por isso. E aí, o que acontece? Você vê no estádio um monte de gente xingando, aí alguém incentiva a vaiar quem está xingando. É a história. Colocar essas imagens aí nas redes e a imprensa repercutiu, como ela repercutiu, falando que o torcedor organizado foi jogar bomba no CT, mas ninguém colocou o horário daquilo lá. Você sabe muito mais do que eu disso. A gente estava concentrado para jogar contra o Ceará. Sim. Quais são as cores do Ceará? Preto e branco. O que se faz normalmente antes de um jogo? Joga rojão o time acordado. Ninguém. Se fosse um outro momento, iriam dizer: torcedores do Ceará estão jogando fogos de artifício lá na concentração do Palmeiras, né? Para atrapalhar, para ver se consegue ter uma chance de ganhar do Palmeiras no dia seguinte. Não poderia ser uma matéria? Sim. Não. É a torcida organizada jogou bomba. Que isso? Que bomba. Atentado terrorista. Que isso? Que viagem na maionese. E assim, a nota, é óbvio, não tem que ter nada de hoje tacar nada, tal, mas a nota dizia
parecia que o Rojão foi jogado, porque dali onde foi jogado, para onde ficam os jogadores, tem uma distância gigantesca. Dali para onde está os metros. Então, assim, o cara tinha que ser um super lançador, o cara tinha que ir para os Jogos Olímpicos. Que isso? O cara teve dificuldade de jogar a caixinha do outro lado da o cara tem que fazer um lançamento de Jogos Olímpicos para chegar na porta, não é nem no quarto de alguém, machucar alguém. Claro, não estou sendo favorável nem falando que tem que se fazer isso, pelo contrário. Mas é que a nota coloca de um jeito que quem não conhece o local, parece que o jogador estava ali do lado, putz, peraí, coloca para pular, para escapar do Rojão, da bomba. Do Rojão não, da bomba. Da bomba, bomba. Bom, e atentado terrorista. Então, assim, repito, não estou dizendo que tem que se fazer isso. Você pode se machucar. Já conheço gente que perdeu os dedos por causa de Rojão, essas coisas. Você pode se machucar. E você pode machucar alguém. Então, não estou defendendo isso. Mas do jeito que foi colocada a nota, quem não conhece o local, acha que os jogadores realmente correram um risco de morrer, né? De um risco gravíssimo. Isso não aconteceu. Risco de morrer quem estava fazendo aquela merda que mandaram fazer lá. Porque os caras se atrapalharam. Eu falei isso. Eu no vídeo, eu falei, os caras não têm intimidade com o negócio. Porque fizeram de qualquer jeito ali. Aí vamos ver. Tô aguardando, tô esperando aí pra ver se vão identificar quem são aí. Ô Fred, é o seguinte, ó. Eu vou te dar um exemplo, tá? Um tempo atrás, alguns caras da maior torcida organizada do Palmeiras foram lá e quebraram o portão da entrada do clube, o portão principal da área. No dia seguinte, já estavam identificados pelas câmeras, tudo. A torcida foi lá, pagou o concerto e acabou. Passou um tempo, foram os caras lá e picharam o muro. Foram identificados, né? 5 segundos depois. Esses daí não foram identificados até hoje. Não. O cara largou o carro. Foi. Largou o carro ligado do lado. Com placa, tudo, numa rua que tem um monte de radar que pega a placa. Sim. Para, cara. Vem com notícia furada para outro, vai. Ô, Miro, aproveitando, você é favorável à renovação do Abel ou você não é favorável? Olha, até só acrescentando, você acha que tem que esperar um pouquinho mais para ver se tem que renovar? Ô Fred, é bem complicado. A gente está numa situação de renovação do elenco. Sim. A gente está num momento que precisa ajustar tudo. Cara, é complicado. A gente sabe que chega uma hora que satura, o cara não consegue mais gerenciar o elenco e tal. Eu não sei se está nessa situação, não. Eu não ficaria chateado do Abel renovar. E não é ficar em cima do muro, não, tá? Aliás, eu não vou ficar em cima do muro. Eu gostaria que o Abel renovasse, sim. Tem uma comissão técnica boa, consegue trabalhar. Eu não me lembro quem, mas eu ouvi a imprensa falando isso. Se tem uma pessoa que pode tirar o Palmeiras da situação incômoda que tá, é ele. Porque já conhece o elenco, senta lá, vamos organizar isso aqui direito, vamos, né? Vamos ajustar. Agora, também não acho que tá errado ser cobrado. Pelo amor de Deus, cara. Eu vou dar um exemplo. Estava lá, Hard Rock Stadium, meu filho é técnico de futebol, né, começando lá nos Estados Unidos, técnico de universidade, de time da 4ª divisão, né, mas tá lá, tá fazendo o trabalho dele, tá fazendo a formação dele. A gente olhou a escalação do Palmeiras contra o Inter Miami, meu filho falou assim, eu entendi a escalação. O Abel vai fechar o meio de campo para a bola não passar pelo Messi. Ponto. Que é um ponto de desequilíbrio do time dos caras. Beleza. Até aí tudo bem. Na hora da escalação, tal. Não tinha 2 minutos de jogo, meu filho falou assim, o Abel caiu do cavalo. O Messi está indo buscar a bola lá na linha da grande área e conduz
vem trazendo o time, atacando o Palmeiras. A gente vai se ferrar. Foi 30 minutos de desespero, 28 minutos, né? Até a parada para tomar uma água, para se refrescar. O negócio foi louco, cara. Tomamos um gol do cara que tem um joelho só. Soares, golaço ainda. Tudo bem, não foi um golzinho, um golaço. Enroscou a bola num, enroscou no outro, saiu lá na frente e meteu o gol. Mas, cara, e tanto que o Abel depois fala que ele errou taticamente. Talvez seja isso. Né? Não estou falando que o meu filho é um excepcional, não é isso. Mas a leitura que a gente fez ali na hora era clara. Né? Erramos. Erramos. Mas mesmo assim, você acha que renovar? Ok. Eu renovaria, sim. Poxa, não é assim. Né? Tem situação que é muito desgaste. A mesma torcida organizada que puxa o couro contra a Abel, mas as torcidas organizadas todas estão meio com o saco cheio. Já não teve com o saco cheio há 2 anos atrás? Sim. Sim. E não mudou tudo? Agora, faz tempo que o nosso time não faz gol. Faz tempo. Faz bastante tempo. Agora, se eu tivesse aqui só como oposicionista, eu ia fazer um outro comparativo. Né? Se eu fosse só oposicionista. Né? Sou torcedor, sou uma pessoa apaixonada pelo Palmeiras, mas se eu fosse só oposicionista, eu ia fazer outro comparativo. O Palmeiras foi organizado, começou a vencer, ficou na crista da onda, faz tempo que nós estamos na descendente. E aí a culpa é só do Abel? Tem mais gente aí. Embora as manifestações dentro do estádio são nesse sentido. Né? É todo um conjunto aí que precisa mudar de atitude. Né? E aí não é uma briga de torcedor organizado específico contra a direção do Palmeiras. Ao contrário, sim. A direção do Palmeiras contra uma torcida específica, a briga é toda. Né? Antes andava junto, agora sim, não presta mais. Colocava a camisa, colocou o nome do cachorro, agora não pode nem... Agora não presta mais. Agora põe na nota. Bandido. Agora indica que não é a nota que... É tudo bandido. Aí vai 4 ou 5 caras lá, tudo de preto, não sabe manipular uns fogos de artifício, não tem o mínimo... sinceramente, cara, esquece. Torcedor organizado é muito mais esperto que isso, para fazer as coisas erradas. É muito mais esperto, muito mais competente que isso. Palmeira, o que você viu aí, o sócio interior, né? Eu tenho recebido muitas mensagens, inclusive, de gente reclamando, vai para R$700, 700 e pouquinho aí, uns quebrados, agora em setembro, né? Mensalidade dividido por 12 meses aí, mas vai aumentar, era 500, né? E ele perdeu alguns benefícios de frequentar o clube. A gente sabe do movimento do clube do Palmeiras, tem um quadro associativo que comparece, e aí o sócio exterior, normalmente quando vai no final de semana que tem o jogo, e aí estava tendo uma certa concorrência para se utilizar os espaços aí do clube. Mas como que você está vendo parece um afastamento afastar o torcedor no sentido de estar presente no clube, e ao mesmo tempo também cobrar a taxa do visitante. Se você, conselheiro, você quer levar um amigo para olhar o clube, um Palmeiras às vezes que não é associado, tem que 90 conto aí pro cara aí, só para sorrir, né? Só para ele dar um sorriso, 90 conto. Como que você tá vendo tudo isso, Miro? Você acha normal, natural? São medidas impopulares? Como que você observa? Você me bota em cada uma, hein, Fred? Vamos lá. Ó. Eu vou analisar sobre alguns pontos de vista. Primeiro ponto de vista. E aí é fato. Sócio-torcedor é estatutário. Não existe, depois que você admitiu ele, negar a continuidade. Não existe isso. Está infringindo o estatuto. É estatutário. E o que ele pode ou não fazer está no estatuto. Lá no estatuto diz que ele pode frequentar o clube e usar. Então, não deveria ter uma proibição específica num ponto ou no outro, a não ser que você faça uma alteração estatutária para isso. Então, 2 erros crassos. Primeiro, suspensão. Tem gente que
terminou o ano, que é anual, né? Sim. Terminou o contrato anual, o natural é renovar normalmente. O cara vai lá e paga a nova mensalidade, está renovado, né? É igual a minha associação. Eu paguei uma joia para ser sócio, todo mês eu vou lá e está renovando. Se eu parar de pagar, vai cair, eu vou ter que me associar de novo, ou eu vou entrar em algum plano de benefício de reintegração, né? E tá errado, estatutariamente tá errado, tá totalmente errado. Tanto a proibição, não pode mais usar piscina. Não está escrito no estatuto que não pode usar piscina. E é estatutário, então não podia ter esse vazio, não podia ter essa descontinuidade. Está errado, isso está absolutamente errado. Questão de precificação, né? Aí tem vários detalhes que a gente tem que olhar. Eu vou olhar para que serve o sócio-torcedor. O cara é sócio-torcedor, e o Palmeiras que criou isso, tá? Ele fez um plano avante específico para o sócio-torcedor, com isso ele alavancou não sei quantos milhares de sócios-torcedores, né? Ele criou uma situação, aí depois ele derrubou tudo para reestruturar. Seu brinquedo e tirou. Esquisito isso. Isso, a administração, vamos dizer, bastante descuidada com isso. Né? Eu criei uma facilidade, eu propaguei, eu coloquei nas mídias, e de repente, de uma hora para outra, eu mudei tudo. Esquisito isso, muito mal feito. Isso não é administração de gente séria. Desculpa. Por esses dois motivos, tá? Sim, a descontinuidade, que não poderia haver nunca, por ser um sócio contribuinte, é estatutário. Não foi um negócio que foi... vamos fazer assim e não está previsto em lugar nenhum. Está lá no estatuto. Então não podia fazer isso nunca. Nem essa separação do que pode usar, o que não pode. O que não pode fazer está escrito lá no estatuto, o que ele não pode fazer. Não pode votar, né? O resto é normal e a frequência dele foi alterada há pouco tempo atrás. Antes era 30 dias corridos e virou 30 dias por ano independente. Passados, né? Então é mais uma validação, né? Querem mudar, deveriam mudar primeiro o estatuto, depois tomam uma medida. Aí cortaram tudo, fizeram a bagunça. Não quero aqui dar ideia, né? Mas como eu sou advogado, se eu sou esses caras, eu entro na justiça. Eu não tenho que propagar aqui, entrar na justiça contra o meu Palmeiras, mas, pô, é uma sacanagem isso, né? Aí eu vou analisar sob outro ponto de vista. Para que serve de fato o sócio-torcedor? Que fizeram atrelaram e tal. O cara que não vem todos os jogos, né? Ele paga lá um avante, que é um valor relativamente baixo, e ele vai ter um desconto no ingresso de 50%, e se ele frequenta ou não o clube, né, 30 dias por ano, isso é relativo, porque muitos deles não frequentam, eles só entram lá para tomar cerveja antes de entrar para a partida, ou para almoçar lá no clube, ou para jantar no clube antes de ir para uma partida. Esse cara que mora próximo, se ele puser na ponta do lápis, ainda é vantagem ele ser sócio-torcedor. O cara que mora um pouquinho mais longe vai abandonar. Sim. Não vai mais ser sócio-torcedor. Ficou ruim o cara pegar na segunda pré-venda? Não ficou tão ruim assim, né? Apesar que se o sócio-torcedor é aquele que quer ir lá na área da torcida organizada, ele esquece, né? Porque jogo normal, tudo bem, mas jogo grande, quartas, oitavas, o jogo importante, esquece, não vai conseguir pegar ingresso, né? Então é outra sacanagem, né? Eu fico contribuindo um tempo lá, porque o avante é mensal, né? Eu sou sócio-torcedor, o cara vai fazer essa conta. Então, muita gente vai continuar, né? Nem era interesse, a maioria nem ia para o clube. Só que tem um detalhe, eu ouvi dizer que tem muita gente que não é do interior, que mora na capital, que vai pouco ao clube, vai no verão,
30 dias, fim de semana, beleza. Virou sócio torcedor para não contribuir todo mês, tinha uma contribuição anual e frequentava o clube normalmente. Então, não sei, cara, isso aí é meio complicado. Lá no clube, e lá no estatuto diz, tá? Por ingresso, qualquer associado, seja ele sócio torcedor, seja ele sócio do clube social, do clube de campo, tem uma investigação. Tem o departamento de sindicância, analisa tudo. Interessante, né? Aí admite um monte de gente que mora em São Paulo e faz de conta que mora fora. É um jeitinho brasileiro. Mas será que esse jeitinho é só da pessoa? Ou será teve que alguém que... Ou alguém que possa ter facilita, fechado os olhos. ou facilita. Eu preciso mostrar números, sabe? Tem que pôr tudo isso na balança. Faz um plano, muda de repente, tem que tomar cuidado com o que faz. Muito cuidado. Para mim, passa longe de ser uma administração cuidadosa. Passa bem longe. E, Miro, e a taxa do visitante? O visitante vai no clube, lá tem que 90 conto. O que você acha aí? Esse negócio do visitante é complicado, viu? Porque tem acima de 70 e abaixo de 5 não paga nada, né? Então, o cara que vai levar o avô, que vai levar o pai, né? Que vai levar uma criança junto com o filhinho, continua numa boa. Agora, quem vai lá para o clube? Hoje a gente está com 21.900 e alguma coisa, mil associados acessando o clube. Bastante gente. Acessando o clube não, desculpa, associados. Acessando o clube deve ser menos, né? 12 mil e poucos com condição de votar. Não, 12 mil e poucos titulares, né? 29 mil ao todo, que é as famílias e tal, né? É bastante gente, né? Então, dependendo do dia e etc e tal, é razoável fazer um controle, sim. Tá? E tem algumas exceções aí que o pessoal faz requerimento lá na Secretaria do Social, consegue habilitação para entrar lá no clube. Então, assim, é meio delicado isso daí, viu? Não dá para criticar, não. Antigamente era R$25 consumíveis 15, uma coisa assim, ou R$50 consumíveis 35, né? Ainda cobrava uma taxa e uma parte era consumível, né? Agora há pouco tempo que aumentou a taxa, mas aumentou a taxa para reprimir o abuso. Sinceramente, eu não sei se reprime tanto assim, não. Precisa dar uma olhadinha quantos são liberados lá para entrar, né, e quantos entram tem que pagar. Precisa dar uma olhadinha. Ver se tá parâmetro tá correto. Não, e eventos é diferente, tá? Quando tem evento lá dentro é diferente, já tem uma taxa estabelecida para o evento e tal. Não dá para criticar isso nem elogiar, viu? É detalhe. Tem outras coisas que precisam olhar com um pouquinho mais de cuidado, mas não dá para criticar muito, não. Tem uma certa flexibilidade. Até para quem está assistindo, o cara quando paga, o visitante paga 90 para entrar junto com o associado, ele tem direito a quê, Miro? Só olhar como que é o clube? Só olhar como é que é o clube. Não pode ir lá jogar o que eu falei, tá certo. O sorriso dele custa R$90. Dentro do clube, o sorriso. O fato dele estar lá dentro, né? Passeando lá dentro, conhecendo as instalações do clube social, vai pagar. E aí vem umas questões aí. Por exemplo, entra um casal com uma criança. Sim. A criança, vamos dizer que ela é menor de 5 anos, né? De 5 anos para baixo, né? Menor de 6 anos. Entrou o casal com uma criança. O casal pagou uma taxa, né, para cada um, e para a criança. Aí tem uma brinquedoteca lá, a criança não pode participar, não pode
ficar lá na brinquedoteca. É meio sacana isso também. Eu acho que podiam rever esse tipo de coisa também. A não ser que tenha um volume, e esse volume, naquele momento que a criança, Sim. que você quer deixar a criança lá, está excedido. Do contrário, né, não faz muito sentido. Né? Você quer acolher, o casal quer lá, dar uma volta, deixar a criança lá na brinquedoteca, para ela aproveitar aquele espaço, que é um espaço de criança. Né? Vai lá no parquinho. Ah, não, aqui não pode. Sei lá, cara, não entendi por que não pode, mas. Né? Mas aqui. Não entendi. Não entendi. Mira, você acha que vai ter votação de mudança de estatuto agora no Alcir Parte 2, Alcir, presidente do conselho, como a sua segunda parte da gestão, vai ter mudança? Claro, né, ficou muito em voga a gente falando aí desse terceiro mandato, mas tem outros assuntos importantes que vocês, conselheiros, já tinham apontado que eram necessárias uma mudança de estatuto. Tem gente defendendo até a mudança total do estatuto, né? Não só pontos, né? Mas Fred, você acha... Eu tenho medo, viu, de mudança de estatuto. Eu tenho medo. Mesmo? Eu tenho. Lá atrás, existiam comissões para debater as mudanças estatutárias. Ficou 4 anos uma comissão. Fizeram um trabalho sensacional, olharam tudo. Olharam até erro de grafia, de concordância no estatuto. Fizeram um monte de coisa. Seguraram tudo e não deixaram fazer nada. Quando vem mudança, eu já escutei gente falar de mudança. Primeiro de tudo, a gente não cumpre o estatuto. A gente não cumpre, até me dói ouvir, né? Eu já falei isso aqui também. Lá no estatuto está dito lá que tem que apresentar as contas para serem aprovadas no conselho de forma analítica. As contas, o associado tem direito de analisar, de apreciar as contas de forma analítica, e nunca foi feito. Né? É muito confuso. Não importa. Tem que estar cada conta contábil lá, tem que estar cada lançamento lá, a gente tem que enxergar tudo. Né? Não é nem o COF ver isso, então. Porque já estão falando que tem que mudar um monte de coisa no estatuto. É mudar para piorar, obrigado, não muda não. Né? E vem tendo uma evolução, tá? Na prestação de contas, no formato, vem mudando, vem melhorando. Vem melhorando sim, tá? Substancialmente. Mas não cumpre o estatuto. E mudança de estatuto, meu amigo, tem que olhar muito bem o que você vai fazer, o estrago que você vai colocar daí para frente. Então, não sei. Sinceramente, não sei se vai ter mudança de estatuto, não sei se vai ter eleição para vitalício, porque já tem cadeira vaga já, né? Sim. Já tem. E, Mira, assim, eu já ouvi falar, essa gestão rompeu com as organizadas, de certa maneira, o treinador às vezes critica o torcedor, quer ensinar o torcedor a torcer, a própria presidente também às vezes cutuca o torcedor, vocês estão mais calmos, e aí internamente a gente percebe, ela faz uma gestão onde o conselho não tem força, assim. O COF está dominado, né, pela situação. O conselho em si, grande parte dos conselheiros da situação tem cargo de diretoria. Você acha que esse é o cenário mesmo? Pilares importantes de um clube, torcida organizada, conselheiro, eles estão perdendo força nessa gestão, no sentido que eles já foram muito mais atuantes nas suas áreas específicas? Ô Fred, tem algumas coisas que são colocadas que me incomoda bastante. Primeiro, romper com torcida organizada. Nunca ninguém teve laço com torcida organizada para dizer que tem um rompimento. Não tem isso, cara. O torcedor organizado paga o ingresso dele também lá. Tem conquistas, mas o que eu vejo de ruim
na atual administração, é assim, quando a torcida faz bonito, fomos nós que fizemos. Quando a torcida vai, isso daí não é torcedor. Entendeu? Entendi. Sabe? Não pode, esse discurso, isso é bipolaridade. Não pode esse discurso, cara. Torcida organizada é importante, sim. Ela tem os defeitos dela. Eu entendo que a torcida organizada tem que estar lá para incentivar o time dela e não ficar brigando com a torcida adversária. Sim. Tá? Brigando não as vias de fato. Tô falando ficar com cantos de provocação, esse tipo de coisa. Tem que mudar esse perfil. Tem que lutar para o time ser mais eficiente, conduzir, ser o 12º jogador mesmo, né, de fato. Só que assim, é o maior orgulho quando a torcida canta, quando a torcida pede, quando a torcida empurra o time. Aí é o Palmeiras. Olha como nós somos bons. Olha que manifestação linda que nós fizemos na Times Square, nós fizemos na Filadélfia, nós fizemos em Miami Beach. Olha que maravilha. Isso é o torcedor palmeirense. E aí depois, quando a gente briga, xinga um jogador, vai alguém, fala qualquer coisa, aí não presta. Aí é tudo bandido, aí não é o torcedor. Eu acho um absurdo isso, meu amigo. Eu vou no estádio, eu não precisa muito, não. Vai no setor de conselheiro. Lá primeiro não tem conselheiro, né? Não tem. 20 caras que vão. 300 do conselho, 20 que vão. Segundo que parece estar na igreja. Né? Então, cara, sinceramente, torcida é muito bonito. O movimento que os caras fazem. O jogo da final contra o Corinthians foi uma brincadeira, cara. Da final, não, desculpa, agora da desclassificação. Copa do Brasil. Né? Da desclassificação. Tava lindo o estádio. Tava perfeito. O estádio inflamado. O time em campo não correspondeu, não funcionou, não fez nada, não faz gol. Aí vai, toma gol. É natural. O torcedor quer xingar, quer gritar, quer ver melhorar. Né? Aí eu tenho uns grupos aí que são pessoas muito sérias, tudo. Os caras, a torcida não pode fazer isso, um absurdo, essas organizadas aí, os caras não prestam da organizada. Aí você vai lá nos registros históricos, todos os torcedores, muito antes das organizadas, brigava, xingava técnico, xingava jogador e tudo. Não tem esse negócio, cara. É a questão da passionalidade, não tem. A gente quer ver e quer xingar e quer brigar, não tem isso. Não é organizada que mudou isso, que inaugurou isso. Não existe isso. Eles colocam um peso em cima das organizadas que não existe. Não existe. Eu convivo com muita gente organizada, tem muito cara muito bom. Pode ter um ou outro, né, meio vida torta lá, tem em todo lugar. Tem organizada, tem fora da organizada. Tem. Tinha no Conselho Deliberativo do Palmeiras. Né? Tinha na diretoria, ou tem ainda na diretoria, né? Eu não lembro agora se estão ainda na diretoria, né? Os caras cometem uns atos aí bem pior que a torcida organizada. E estão lá. Tava até outro dia, né? No COF tava. Estão lá. Entendeu? No COF tava. E bloqueou no Facebook. Entendeu? A gente olha para fora. Né? Difícil enxergar em volta da gente, né? Precisa ter um olho um pouquinho mais apurado para ver tudo o que acontece mesmo, né? Já que tá com vontade de ver, veja tudo, né? O DJ, o que você tá achando do DJ? Tava polêmica também, então essa minha reclamação que tá muito alta, as pessoas não conseguem conversar uma com as outras, uma perto da outra. O que você tá achando do DJ aí no Allianz Parque? Isso é uma palhaçada, né? Quando ele percebe, ele já tá instruído, né? Se a torcida começar a vaiar, aumenta o som. Bota o hino,
faz qualquer coisa. Não existe isso, cara. O DJ normalmente o DJ é o anticlímax, é o DJ, nunca vi isso, um DJ sem anticlímax. O narrador do estádio, nunca foi para... É para inflamar a torcida, não é para segurar a torcida. Desanimar. É. Deixar com raiva. Ô, saudade do Coste. Mas nada, o Cimate lá que eu conheço, antes era o Xene, companheiros de rádio aí, mas é que eu sei que eles têm as ordens lá e o som fica lá no alto, lá pros caras falar. Ai, meu Deus. Mas o DJ, essa do DJ, eu achei muito engraçado. Tem nada a ver com futebol, tá um DJ sem falar que o sistema de som do Allianz tá horrível, cara. Não tem manutenção, não tem nada. É horrível, tá horrível. E a gente como membro da imprensa, né, que isso atrapalha nossas transmissões, né, o pessoal, não sei se o pessoal percebeu, a gente trabalha com áudio e vídeo, né, então isso aí é um horror pra gente. A gente já pediu várias vezes para tentar diminuir um pouquinho, mas pelo contrário, eles vão aumentando mais ainda. É inacreditável. Eu lembro um chavão que o pessoal fala, né? Não sabe brincar, não desce pro play. Né? Não aguenta a crítica, cara. Não, é incrível. Não vai lá. Fica em casa. Não. Diziam, né? Como tem um presidente foi encontrado no supermercado, pô. Tá lá, vai ser criticado. Né? Vai ser. Tem cara que nem é presidente do Palmeiras mais, mas é criticado todo dia. O cara não faz nada, mas pelo contrário, trabalha tanto pelo Palmeiras e todo dia criticam. Leva a culpa sem ter mais culpa de nada. É, verdade. Todo dia. Quando alguém quer pegar alguém, xingar alguém, a culpa é dele. É verdade. Fazer o quê, né? Miro, mais uma vez, poxa, muito obrigado por esse papo aí. Sempre a gente estica bastante, mas é que vale a pena aí, que são boas coisas e assuntos importantes pertinentes do Palmeiras, e aí vale a pena a gente falar. O problema é que depois ninguém assiste, os caras falam assim, puxa, é muito tempo. Assiste sim, pô. Vai que não assiste, tá bom. Tem um o pessoal eles vão negar, mas já falaram pra mim. Um da assessoria fala, pô, Fred, você faz os vídeos longos, tem que assistir em todo. Pelo menos um eu sei que assiste, que é da assessoria do Palmeiras. Assiste inteirinho, Miro, porque o cara já veio falar comigo, que teve que assistir inteirão. Mas eu agradeço a audiência. Um grande abraço ao pessoal da imprensa do Palmeiras aí. É função deles, né? Eles têm que olhar tudo que está acontecendo, né? Lá vem o engraçado de novo. Tudo que eu falo, faço as críticas e tal, me cobram. As coisas que eu falo de bom, não. Ninguém, aquilo lá você falou, eu concordo, tá certo. Assim eu nem falei, não é uma questão de alinhamento. E nem oposição não tem esse negócio de alinhamento, não. É um olhando para o outro, desconfiado, o que você vai fazer lá se você estiver lá. Não tem alinhamento. É o Palmeiras. Todo mundo tem o mesmo foco. Quer ver o Palmeiras bem. Eu tenho uma forma de enxergar a administração, outro tem outra forma. É o que eu te falei, esse negócio de SAF, tem um monte de gente que acha lindo. Eu acho uma merda. Desculpa a palavra. Eu acho besteira, cara. Se eu tenho capacidade de gerar receita, pra que eu vou me meter com isso? E ouvir da presidente que SAF é bom, é o mesmo que ela dizer assim, eu não tenho competência para estar aqui, eu queria que tivesse alguém aqui no meu lugar que tenha mais competência. Desculpa, com todo respeito a ela, mas para mim é assim. Para mim é assim. Ela está defendendo uma ideia onde ela ainda está gerindo, né? Ela está como presidente, pô. Ou está defendendo um discurso que para mim é totalmente errado. Ter um dono vai mudar tudo. Não vai mudar tudo. Ter um dono que não sabe fazer é pior. Todo mundo vai crescendo dentro do clube, todo mundo vai crescendo, vai se politizando, vai entendendo, vai... Eu vou até falar, ó, antigamente, eu até tenho um ex-presidente, tenho certa proximidade com ele, e eu vi uma coisa muito sensata, muito boa dele uma vez. Ele falou assim, ó,
eu tratava as coisas da seguinte forma: eu trazia um associado para participar da diretoria, e ele ia aprendendo, ia vendo como que funcionava tudo lá dentro, ia se informando, formando, ia para as reuniões, tudo. Depois, convidava ele para ser conselheiro, depois ele via... Hoje é o contrário, hoje eles pegam uma pessoa lá, vamos lá, que nós vamos te eleger, e aí você vai ser nosso diretor. Quer dizer, é aquela coisa... quando você comentou hoje aí também a questão dos poderes do Palmeiras, sim, não é uma questão, a inoperância às vezes, ou a omissão de um poder em uma situação, é por causa da vinculação. O que tem que brigar é para não ter vinculação nenhuma. sim. Ou é diretor ou é conselheiro, não dá para ser... Não, o CD tem que fazer o trabalho dele. É um absurdo o diretor aprovar contas da gestão que ele participou, né? Tem alguns conceitos que são... eu não seria tão radical de dizer que o cara vai ser diretor, não pode ser conselheiro. O que não pode é você pegar 165 conselheiros e colocar como diretor com vistas à vinculação do órgão. Não, tá errado. Sim. E aí, não é o órgão que está errado, não é a concepção do órgão, são as pessoas. São as pessoas. Né? Tem que mudar esse conceito, tem que mudar essa filosofia. E aí, entra a administração, sai a administração, parece que não leva isso muito a sério. Né? E tem gente séria no Palmeiras, cara. Tem gente séria. Sim. Muita gente muito boa, muito séria. E que, às vezes, não entendo, faz vista grossa para um monte de coisa. Ah, não, imagina que eu vou falar sobre isso. Pô, mas não é a sua área, você não está enxergando isso? Não, mas não é bem assim, não pode sair falando. Ué, a tua função é essa, é falar, é fiscalizar, o conselheiro tem que fiscalizar, tem que analisar. O cofista tem que fazer cumprir o estatuto. Tá lá. O COF é o guardião do estatuto. O presidente tem que exigir o cumprimento do estatuto, tem que cumprir. Não cumpre, me discrimina ideologicamente. Eu faço parte, faço parte daquela turminha, que é muito pequena de oposicionista. Mas continua, nem ligo para isso, nem ligo para isso. Mas não mudou nada, né? Não mudou nada. Não posso pegar ingresso lá no setor de conselheiro, porque eu não tenho mais a prerrogativa que tem 275 cadeiras podem, 276 cadeiras podem, 24 cadeiras não pode reservar ingresso lá no setor de conselheiro. E não tem nada a ver com punição que vai... para você eu não dou um ingresso de graça, não tem nada disso. Eu sou sócio-avante, eu pago meu avante, eu tenho 50% de desconto, então me dá 50% do meu ingresso. Né? Se eu pegar com o desconto lá de 100%. E eu pego, tá? Eu pegava, né? Porque eu levava minha esposa, tal, levava um convidado, pagava um ingresso integral. Então, sempre... Não tem também essa frescura, eu não pego, não é assim. Não tem isso, cara. Não tem esse negócio, não tem essa... Eu não sou o perfeitão. O cara acha que é perfeito ele não usar entre aspas, benefício. Né? Eu vejo aquele setor, aquele departamento, como mais uma oportunidade dos conselheiros se encontrarem, conversarem, debaterem situações, para ter mais clareza, porque os conselheiros são o quê? Representantes de todos os associados. Então, todas as matérias que estão afetadas a ele lá no conselho, ele tem que ter um embasamento. Mas eu não entendo nada de contabilidade. Tem um amigo do lado, tem um monte de gente boa da área. Senta, conversa, procura entender. Não vai da valsa. Não vai com o bilhetinho pronto, que jeito que tem que votar. Não existe isso, cara. Ou eu coloco a minha opinião, ou não sou eu.
Mas tem gente lá se sujeita a isso. É falar que tem a carteirinha e vamos que vamos. Tem gente desse tipo de tudo quanto é lugar. Em outro lugar, verdade. E a gente tem que conviver com isso. E não sinta só, apesar que eu cheguei depois da festa, mas eu também retalhado, então tá tudo certo, viu, Miro? Estamos aqui, ó, o baile dos retalhados. Já fiz mais de 10 pedidos de entrevista. Por isso que você me dá espaço, porque a gente tem uma coisa em comum. Eu não tem jeito, até do outro dia os caras apresentaram o Kelvin. Você imagina se a coletiva do Kelvin estaria lotada. Mas a alegação é que estava muito, muito pedido. Infelizmente o seu eu não posso te atender, que tá muito cheio. Não, é deselegante isso, né? É um desserviço. Desserviço. Se eu tenho um inimigo, Fred, se eu tiver um inimigo, eu quero saber exatamente o que ele enxerga de mim, porque pode ser um defeito grande que eu tenho que eu não estou enxergando. Sim. Eu quero mesmo que isso apareça, porque eu preciso tratar. E olha, eu tenho um monte de defeito, que eu já tenho 58 de idade, tem um monte de coisa que eu já devia ter tratado há muito tempo e eu não consigo. Evolui um pouquinho, evolui às vezes, mas tem muito defeito ainda que eu ainda não consegui. Mas faz parte. Faz parte. Vira mais uma vez. Mais uma vez. Muito obrigado, viu, por participar aqui do A Bola Não Para. Imagina. Boa sorte e certeza, voltaremos a falar aqui. Tá certo, combinado, Vitor? Combinado. Foi muito bom estar com você aí, com a sua audiência. Muito obrigado pela oportunidade. E é maravilhoso falar de Palmeiras. Para palmeirenses, para não palmeirenses, para muitos críticos, para os críticos de plantão, é muito bom. É isso aí. Grande Miro participando aqui do A Bola Não Para, que volta sempre aí, com um convidado, um entrevistado inédito e com os boletins aí de informação do Palmeiras, do esporte, do futebol. Não esqueça, se inscreva, dá um like aí na entrevista. Se puder, seja membro do canal, tá? E dá o hype. Agora tem essa função no YouTube, você deixa lá no alto, né, divulgando aí o vídeo para mais gente assistir do A Bola Não Para. Conto com a sua ajuda, tá legal? Um abraço a todos e até a próxima.